Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nobre colega aqui disse que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, porque Jesus disse para Pedro que edificaria a igreja sobre ele, e a igreja que foi edificada sobre Pedro é a Igreja Católica, né? Vamos conferir o que ele falou, pessoal? Vamos lá então. E para nós conferir, eu busquei na Bíblia Católica, pessoal, na Bíblia Católica, para nós conferir claramente o que o cidadão ali estava falando, que Jesus falou que sobre Pedro edificaria a verdadeira igreja, né? Então nós vamos ver. Vamos lá então? Vamos lá. Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: e eu te declaro, Jesus falando, né? Eu te declaro, tu és Pedro. Para quem que Jesus falou isso, meus irmãos? Jesus falou para Simão, né? Para Simão. Jesus falou para Simão. Jesus então disse-lhe: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E aí no versículo 18, o Senhor Jesus muda o nome de Simão para Pedro e diz assim: tu és Pedro. Por quê? Porque ali o Senhor Jesus Cristo estava revelando que sobre pedra é que o Senhor Jesus Cristo edificaria a sua igreja, ou seja, construiria a sua igreja. É sobre pedras vivas. Então, por isso ele chamou Simão de Pedro, né? Então ali veio a revelação para o Senhor Jesus que cada cristão salvo, a partir daí então seria chamado de pedras vivas, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós vamos ver daqui a pouco. Ali diz que nós somos pedra viva, mas vamos continuar aqui. O que acontece é que o erro em que as pessoas cometem é não respeitar isso daqui, meu irmão. O que é isso daqui? É uma vírgula. As pessoas que não respeitam as vírgulas acabam criando uma falsa doutrina, igual a da religião católica, que eles afirmam que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Agora vocês vão ver que não é sobre Pedro. Por quê? Por causa desse detalhe aqui, ó, pessoal. Esse detalhe aqui, ó. A vírgula, né? Esse detalhe aqui, ó. Esse aqui mesmo, essa vírgula. Uma vírgula quer dizer muita coisa, meu irmão. Uma vírgula quer dizer uma pausa, né? Uma pausa. Então, a vírgula é um descanso, é uma pausa, para daí começar outra palavra. Amém, meu irmão? Então, quando o Senhor Jesus disse: tu és Pedro, vírgula, Jesus disse para Simão, né? Tu és Pedro. Então, o Senhor Jesus afirmou que Simão agora seria Pedro. E a palavra Pedro tem um significado, que quer dizer pedra ou rocha, né? Então agora Jesus já disse que Simão é Pedro. Agora sobre esta pedra
Jesus não está falando sobre Pedro, mas sobre o significado de Pedro. O que significa Pedro? Significa pedra. Alexa, qual o significado do nome Pedro? Pedro significa pedra, rochedo. Vocês viram aí a Alexa falando que Pedro significa pedra, rochedo. Então vocês veem aí, meu irmão, que a palavra Pedro tem o significado. Significa pedra ou rochedo. Quando o Senhor Jesus estava falando que sobre esta pedra, aqui ó pessoal, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus não estava falando sobre Pedro, mas sobre o significado do nome dele, o nome o qual o Senhor Jesus passou para Simão. Então o significado de Pedro é pedra. Então sobre esta pedra, não sobre Pedro, pessoal. Onde é que está escrito que é sobre Pedro? Alguém pode mostrar na Bíblia que é sobre Pedro que Jesus está edificando a igreja dele? Olha lá, tu és Pedro, pronto. Já falou com Pedro, não vai falar mais com Pedro. Agora Jesus vai falar com pedra. Olha lá, quer ver? Ó? E sobre esta pedra, ou seja, não sobre Pedro, sobre pedra, ele está edificando a verdadeira igreja. Então é sobre o significado de Pedro, que é pedra, sobre essa pedra. Ele edificaria a igreja dele, meu irmão. Não tem nada que está dizendo que é sobre Pedro que edifica a igreja. Vamos tirar a prova disso? Vamos lá então. Olha aí, pessoal, na própria Bíblia Católica. Na própria Bíblia Católica, que é para o pessoal católico não pensar que a gente está usando aí da Bíblia crente, evangélica, né, que eles falam, né? Então, em 1 Pedro, ali está dizendo, ó, trata do tema da identidade dos cristãos, pessoal. Quem que são os cristãos? Nós que recebemos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Não tem salvadora, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem nada disso, pessoal. O único suficiente Salvador. Se você achar que tem que ter Maria, tem que ter Aparecida para interceder por nós, então Jesus já não é mais suficiente Salvador. Daí já tem um outro aí. Então veja só, identidade dos cristãos como pedras vivas, pessoal. Olha aí na Bíblia, Ave Maria, aí já tem um ensino dizendo, procura aí no Google, olha lá, 1 Pedro 2, trata do tema da identidade dos cristãos como pedras vivas da casa espiritual. Agora, né, vamos lá ver exatamente 1 Pedro 2,5, diz assim, ó. E quais outras pedras vivas, da Bíblia Católica mesmo, pessoal, vós também vos tornais. Nós então tornamos pedras vivas. Os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pessoal. Então vocês estão vendo aí em 1 Pedro 2,5 que aqui diz que nós também somos pedras vivas. Na outra versão, em vez de vítima espiritual, está dizendo sacrifício espiritual, que seria seu culto, sua adoração. Entendeu, pessoal? Então aqui está confirmado na Bíblia Católica, olha aí, ó, católica, que pedras vivas é a verdadeira igreja. A igreja somos nós. Não é sobre Pedro que edificou a igreja, meu irmão. É sobre pedras. Entenda isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o próximo vídeo?